Salve, salve, meus queridos. Cheguem para a gente mergulhar junto nesse olhar. Nesse olhar que olha para o que a gente chamou aqui de o fundo do poço, mas que a gente pode olhar numa outra perspectiva, que é, em algum momento, o coração ele vai ter que partir. Em algum momento o coração já partiu ou vai ter que partir. E algo que eu contemplo sobre a vida é que a vida não é o que acontece com a gente ou o que fazem com a gente, mas o que a gente faz a partir do que acontece com a gente. Então, o que a gente faz quando a gente chega no fundo do poço? Então, é um pouco sobre isso o convite para a gente iniciar essa nossa troca hoje. E aí eu lembrei de uma história do Buda. Certa vez perguntaram para o Buda, como é ser iluminado? E ele disse assim, eu percebo o confortável como confortável, o desconfortável como desconfortável. Pum, e ponto. Então, a primeira coisa sobre o fundo do poço, e eu imagino que vários aqui já chegaram em algum fundo do poço, a primeira ponderação, a primeira troca e partilha cara, o fundo do poço é desconfortável. E o primeiro convite é, como que a gente pode olhar para esse desconforto como algo desconfortável e ponto? No sentido de, cara, isso é desconfortável. E mais, dói. E dói mesmo. Pum. Então, como que a gente pode olhar para as dores que vão acontecendo ao longo da vida nessa perspectiva de algo que é desconfortável, de algo que dói e, de alguma forma, ponto? Porque o que normalmente a gente faz a partir da nossa mente, a gente vai alimentando, através dessa atividade mental, desse pensar incessante, a gente vai alimentando aquilo e a gente não põe o ponto, a gente não consegue olhar para aquilo como é e ponto. E aí a gente sempre contempla, tem uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é algo que dói. O sofrimento, ele vem da forma como a gente se relaciona com esse algo que dói. Normalmente, o sofrimento vem da resistência que a gente tem ao que está acontecendo, como está acontecendo. Que normalmente vem acompanhado de um pensamento do tipo, eu não gosto do que está acontecendo. Eu queria que isso não estivesse acontecendo. E aí essa resistência vai gerando um conflito interno. Um conflito entre o que está acontecendo e o que está acontecendo aqui dentro de nós em relação ao que está acontecendo. Então essa resistência, esse conflito é o que gera o sofrimento. E aí normalmente vem o nosso pensamento e fica alimentando essa resistência e esse conflito. Então, em parte, um grande convite disso tudo em alguns momentos, cara, para de pensar. Pum. Então, Cris, mas é difícil parar de pensar. Pô, eu sei, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Mas um dos convites como que a gente pode abandonar a resistência ao que está acontecendo? Tá? Porque senão a gente cai nesse ciclo, e realmente é um ciclo em que a resistência ela faz densificar a perspectiva de um eu separado que gosta ou não do que está acontecendo, que quer certas coisas, que rejeita outras. E isso gera o conflito. E o conflito alimenta o pensamento. E o pensamento reforça essa divisão, essa separação, que reforça o ego, que aumenta a resistência, e assim a gente fica num ciclo. Então, muitas vezes o convite cara, como que a gente corta esse processo? Como que a gente pode, em algum lugar em nós, não entrar em conflito com nada do que está acontecendo? Bom, há um tempo atrás eu escutei isso num retiro, o Dani trouxe isso, e depois eu partilhei isso também em algum momento, que é muito bonito. A gente falando assim, tem duas formas de estar na vida, ou de receber o que a vida traz para nós. Uma das formas é assim, outra forma é assim. Então a gente pode estar de braços cruzados com resistência, ou a gente pode estar de braços abertos, de coração aberto
para o que a vida está trazendo, como a vida está trazendo. É o ego que interpreta que, cara, isso é bom ou isso é ruim. Isso eu quero, isso eu não quero. E aí se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, são velhos vícios ou hábitos que a gente carrega tanto tempo na nossa vida, de que certas coisas eu quero, certas coisas eu não quero. Como se certas coisas fossem boas, outras não. Mas quem que pode dizer se isso é bom ou ruim? Porque lá no fundo, e aí, se não me engano, no chinês, a palavra para crise é a mesma para crescimento. E todo mundo aqui sabe, e provavelmente já vivenciou, crises, dores, e percebeu que, após um tempo, uau, isso gerou um grande crescimento, uma grande mudança. Então, como que a gente pode receber o que a vida traz de uma forma um pouco mais aberta? Esse é um primeiro grande convite que a gente pode fazer. E aos poucos eu vou amarrar tudo isso e trazer isso numa perspectiva do nosso trabalho terapêutico também. Tá? Um outro ponto que eu trago e contemplo aqui junto dessa resistência que cria o sofrimento, muitas vezes existe um medo. E é um medo de quê? Eu percebo que é um medo de sofrer, é um medo de sentir certas emoções, é um medo de, por exemplo, é um medo de sentir a angústia, que faz com que, quando a angústia está presente, o medo de sentir aquela angústia faz criar mais resistência ainda e mais desconforto ainda. Então, se a gente consegue separar um pouco o medo da emoção que está ali presente, né? O medo, tudo bem, é uma emoção também, mas é uma emoção separada. Quando a gente separa os dois, ok, existe medo e existe angústia. Então, como que você pode olhar para a angústia ou para qualquer outra emoção que estiver presente? Estou dando um exemplo aqui de angústia. Como que você pode olhar para a angústia como angústia e ponto? Pum, sente isso. E aí sente o medo separados. Porque quando eles estão juntos, eles se misturam e fica confuso, e fica amplificado, fica grande demais. Pum. E aí o que eu percebi de forma muito clara, né, nessa minha... nesse percurso do que eu vivenciei, do que eu chamei de fundo do poço, e foi realmente do que eu vivenciei no ano passado, cara, quando a gente consegue ir separando uma coisa da outra, abre um espaço que é muito rico na nossa vida. Então, eu lembro que eu tinha medo de sentir angústia. E toda vez que a angústia vinha algo muito difícil, que era esse medo misturado. Quando eu comecei a separar um do outro, ok. Quando a angústia chegava, e quando a angústia ainda chega, porque ela chega alguns dias, eu posso olhar para ela, e aí eu olho para ela e falo, você está aqui de volta. Ok, pode chegar. E ela chega, e eu posso olhar para ela dessa forma. E as emoções, eu falo isso tanto, como elas são construídas a partir do que está acontecendo fora e dentro de nós, do que aconteceu lá atrás, elas são muito dinâmicas. Então, ou uma outra forma de dizer isso, ela vem como onda, ela vem, cresce e passa. Então, ok, vem uma angústia, dali a pouco vem um entusiasmo, dali a pouco volta a angústia, e talvez ela fique um tempinho mais. E assim a gente vai navegando nesse mar de ondas que vem, que passa. Só o convite que a vida vai trazendo para nós é, cara, abandona a resistência, porque a resistência faz a gente cristalizar, porque aí cristaliza através de pensamentos que alimentam aquilo e aí aquilo vai ficando ali. E uma forma de resistência que faz isso tudo cristalizar é o nosso pensamento e é a nossa racionalização. Então, tem algo muito interessante. Esse é um dos aprendizados muito ricos também nessa história, meu povo. Eu fui vendo que muitas vezes o que a gente imagina que é a voz do coração é a nossa mente falando através do coração. Então, uma coisa que eu aprendi foi a duvidar das minhas certezas. Então, hoje eu falo, cara, eu não tenho certeza de nada. Porque mesmo quando vem uma clareza,
a gente pode examinar, cara, de onde vem essa clareza? Ela vem realmente do coração, nessa conexão direta com algo maior, com o eu sou? Ou ela vem da nossa mente, criando algo que chama de clareza? E quase sempre quando a gente racionaliza demais, quando a gente consegue contar uma historinha bonitinha demais, cara, muitas vezes aí esconde, na verdade é uma tentativa de racionalizar que esconde o verdadeiro sentir, que muitas vezes não foi nem entrado em contato ainda. Né? Vários de vocês me escutam falar isso há um tempo, e esse é um aprendizado que não é fácil. Através do caminho do sentir, o convite é, cara, sente o que está acontecendo. Mas não é tão fácil assim, porque às vezes a gente sente o que a gente acha que está acontecendo, e aí tem uma interferência da mente ali, por isso eu trago a mente como o sexto interferente dentro, né, da visão da saúde da origem, como a gente traz. Então muitas vezes a gente racionaliza. Tá? E eu lembro quantas vezes eu criei uma história, uma narrativa de justificar os porquês que aquilo estava acontecendo daquela forma, e na verdade, ou como se eu estivesse explicando certas escolhas, enfim, mas esquecendo algo que é tão fundamental, que vários de nós sabemos, que por trás das verdadeiras decisões não é a razão e a racionalização, mas é a emoção. O que faz a gente decidir certas coisas é algo ali na emoção. E essa emoção pode estar mais ou menos clara. Pode ser que a gente decida algo na emoção da raiva. Pode ser que a gente decida algo numa emoção da rejeição. E aí, quando a gente vai tendo clareza disso, a gente traz a luz da consciência. E a gente pode, então, com essa luz, iluminar aquele lugar que estava escuro e escondido e entrar em contato com ele realmente, com aquela emoção que ainda não havia sido nem vista, muito menos sentida. E aí, a partir desse lugar, algo mais verdadeiro pode brotar e pode acontecer. Então, um segundo grande convite que eu quero trazer aqui é, cara, a gente racionaliza mais do que a gente imagina. E o convite é, cara, como que a gente pode mergulhar lá fundo, bem no fundo, para descobrir essa emoção que está por trás do que está por trás. É algo que eu sempre trago. A raiva, muitas vezes, ela encobre algo. Então, quando chegar na raiva, no ódio, qualquer coisa, pum, vai mais fundo. Porque tem ainda algo mais fundo, que é mais difícil de entrar em contato, que dói mais. E por isso a gente cria mais barreiras, mais resistências, mais proteções para a gente não entrar em contato. Então, como que a gente pode abandonar o medo de ir na direção de algo desconfortável? E como que a gente pode realmente ir na direção disso que é desconfortável? Abandonando um pouco as defesas da nossa mente e disposto a abrir o nosso coração para estar em contato com aquilo que está acontecendo. Então esse é um grande convite. Então, de novo, volta no ponto, cara, para de pensar e abre o seu coração e entra em contato com o coração. E aí, sem defesas. E quanto menos defesas, mais a gente se abre para uma transparência, para uma verdade. Verdade é algo que eu me propus a praticar há muitos anos. Isso vem de um princípio do yoga, num dos yamas do yoga, que é satya, que é a prática da veracidade. Ela é uma prática bonita e ela é bem profunda também, porque ela envolve algo muito profundo, que é como que a gente pode se mostrar exatamente como a gente é. Como que a gente pode ser o mais transparente possível, sem querer sustentar nenhuma imagem por trás. Então esse é o convite mais profundo, um dos convites mais profundos de Satya, ou dessa veracidade. Então, quando a gente vai se mostrando exatamente como a gente é, a gente se mostra de várias formas. E aí, dentro disso, a gente pode começar a mostrar também a nossa vulnerabilidade. E é uma das coisas mais difíceis. Eu vejo em mim e vejo nos pacientes. Quando a gente vai entrando e quando a vulnerabilidade aparece, cara, é muito difícil, porque você está ali exposto. Então, a gente precisa encontrar em nós um lugar muito seguro, né? Ou, como terapeutas,
é proporcionar ou ajudar a proporcionar para aquela pessoa um lugar muito seguro para que ela sinta confiança e segurança suficiente para poder abrir e demonstrar essa vulnerabilidade. Pum. E isso não é exatamente fácil, porque o nosso cérebro funciona como predição, e essas predições são feitas a partir do que a gente já viveu lá atrás, e muitos de nós já vivemos vulnerabilidade e não foi fácil viver a vulnerabilidade, porque muitas vezes a gente experimentou a vulnerabilidade no momento de estar sozinho, uma vulnerabilidade junto com desamparo. De alguma forma, isso vai criando uma predição de que a gente não tem outra pessoa para realmente poder contar. Então, o que a gente faz com a vulnerabilidade? Cara, não é seguro estar vulnerável. Eu preciso encontrar defesas. E aí a gente vai criando várias e várias defesas que vão sendo colocadas como camadas de proteção e defesa, né, nessa nossa vida e nessa forma como a gente se manifesta, nessa forma como a gente se apresenta nesse mundo. E aí não é exatamente fácil, né, a gente expor essa vulnerabilidade. Mas ao mesmo tempo, ela é mágica e é maravilhosa, porque ela pode criar uma ponte verdadeira, tanto para a gente curar os lugares internos em nós e também para a gente se relacionar com o outro de uma forma mais transparente, mais verdadeira. E aí tem verdade naquela relação, uma verdade verdadeira e profunda. E aí isso cria um potencial que é muito maior. Quanto mais tudo isso é mostrado, mais espaço tem para um amor existir ali, permeando tudo aquilo e aquela relação. E aí a gente vai cada vez menos se preocupando em sustentar uma imagem. E aí, bom, aí são as dores e crescimentos que vêm juntos, né, que parecem um paradoxo, mas às vezes, quando algo acontece com a nossa imagem, que a gente queria tanto proteger, e de repente esse algo acontece e essa imagem se desfaz, cara, isso pode ser uma bênção, porque aí você não tem que mais sustentar aquilo que você estava lutando para sustentar. E aí você fala, uau, isso vai trazendo liberdade, essa é a bênção. E aí vai trazendo a possibilidade da transparência. E algo que me veio muito claro nesse percurso todo, e vem vindo cada vez mais nesse percurso da vida, né, do que a gente está chamando de percurso da vida, é que esse nosso eu, né, eu vou chamar aqui de um corpo-mente ou de um personagem, né, que é o Cris, que se apresenta, enfim, e tantos de vocês aí também, cada um com o seu, né, com o seu pequeno eu aí, que é um personagem. Esse personagem está cheio de imperfeições, cheio de limitações. E sim, ele está cheio de limitações e como um personagem ele vai sempre ser limitado. Existe algo maior, ilimitado e perfeito, mas não é esse eu quando ele está separado desse resto, que é perfeito e ilimitado. Mas como muitas vezes, uma boa parte do tempo, a gente vive em separação, existe uma limitação desse personagem. E aí talvez aceitar essa limitação é também uma libertação. Porque a gente para de querer sustentar algo que é ilusório, né, reconhecendo e aceitando que é assim, que é limitado e ponto. Cara, tem uma limitação, tem uma imperfeição. Pum. E quando a gente encontra e aceita isso em nós, fica mais fácil a gente aceitar isso no outro. E aí, isso traz algo tão maravilhoso que é o nosso julgamento do outro, ele vai ficando cada vez menor, até praticamente não existir mais. Porque aí você não julga mais, né, com um peso tão grande de julgamento. E aí a gente pode ir entendendo o ensinamento de Jesus, não julgais. Que na prática, ele passa, na minha percepção, por, em algum lugar, reconhecer verdadeiramente essa limitação e essa imperfeição desse personagem.
que vai se relacionar com outros personagens também limitados. Isso abre espaço para o não julgamento, isso abre um espaço também para perdoar. E o perdoar, daria para a gente falar muito aqui sobre perdão, mas por enquanto, o que eu vejo de perdoar, primeiro ele tem que vir de dentro para fora. Então ele é uma dádiva, ele é uma bênção, ele é uma graça. Quando o perdão vem, e aí você fala, uau! Porque quando perdoa, lá no fundo, o que a gente está fazendo é deixar de carregar algo que a gente estava carregando. Um peso, uma mágoa, uma ferida, qualquer coisa. Então o perdão é esse lugar onde o amor ele vai preenchendo o coração num tamanho e a tal ponto que você fala, cara, não faz sentido mais carregar isso. E eu posso deixar isso ir. Então o perdão é para a gente mesmo lá no fundo. Mas ele passa também por tudo isso. Por esse reconhecimento da imperfeição. Por esse... à medida que reconhece isso e a gente vai parando de julgar, a gente vai abrindo um espaço para perdoar. E a partir desse movimento, em que naturalmente fazendo tudo isso, a gente começa a alimentar cada vez menos esse ego, e esse ego vai então ficando menor e naturalmente vai diminuindo e ficando mais humilde, ou com uma humildade que vai crescendo, e naturalmente uma compaixão vai crescendo, naturalmente um amor vai crescendo. E aí naturalmente o perdão vai acontecendo, como algo que vem de dentro para fora. E mais, e naturalmente outras coisas vão acontecendo na nossa vida. O amor a gente vai sentindo naturalmente. Muitos aqui provavelmente experimentam situações em que sentem um grande amor. Então, sinto um grande amor pelos filhos, ou pelos pais, ou por um irmão, ou por um amigo, ou por um companheiro, companheira. E, cara, isso é uma bênção. Que bom poder sentir esse amor. Mas esse amor, à medida que ele cresce em nós, ele vai se tornando um amor cada vez mais natural por tudo. Não por esse ser ou esse ser humano, mas por todos os seres humanos e mais ainda, por todos os seres. E todos os seres é o quê? Cara, é um amor pelo sol, pela planta, pelo cachorro e pelas pessoas que a gente encontra, se relaciona ou que a gente vê de longe. Então, esse amor ele vai brotando também naturalmente. Então, o que eu vejo lá no fundo e aí eu vou lembrar de um conhecido, um amigo, num retiro que a gente estava, em que ele trouxe o significado da palavra BO. Né? E ele falou bem rindo assim, ele falou assim, BO significa bênção oculta. E aí a gente vai entendendo que os BOs, os desafios, as crises, as dores, os fundos de poço que a gente vai chegando e que a gente passa, cara, lá no fundo estão trazendo bênçãos, porque é o que permite realmente algo mudar em nós, que vai tornando todas essas coisas que eu coloquei cada vez mais naturais e cada vez menos fabricadas. Porque quando a gente precisa fabricar cara, eu li de um mestre, de alguém que falou que isso era importante, então eu vou fazer isso, eu vou agir assim. E menos fabricado vai abrindo espaço para ser natural. Né? A compaixão, a humildade, o servir, e vai se tornando algo natural em nós, a partir desses lugares. E aí não tem nada melhor para isso do que o quê? Os desafios que a vida traz. Eu lembrei também de uma palestra que eu vi há muitos anos, em que ele traz uma perspectiva, era um monge, e esse monge trazia a perspectiva, ele falava assim, o que você faz com os desafios que aparecem na vida? Você olha para eles como um problema que você tem que resolver? Ou você olha para eles como uma oportunidade de talvez crescer e papapá? Ou, mais ainda, você olha eles como um presente. Presente ainda mais do que oportunidade. Né? Pô, cara, é um presente. É um presente que dói. Mas é um presente. É uma bênção oculta, muitas vezes, nesse contexto. Né?
E aí, o ponto é que quando tudo isso vai acontecendo, a felicidade, que é o que a gente tanto busca, que não pode ser encontrada em algo, mas ela vai surgindo em algum lugar por conta própria. O que não significa que a gente não vai sentir angústia, a gente vai sentir tudo isso, mas é como se tivesse um pano de fundo, uma paz que vai se tornando essa base a partir do qual a gente experimenta o que a gente está experimentando. E aí a gente vai experimentar a vida e as emoções todas da vida, com menos conflito, com menos resistência, com menos julgamento, com mais compaixão, com mais amor, com mais abertura. Pum. Então, é um pouco esse o convite que a gente pode ter. E aí a gente pode se abrir para algo maior. Eu lembro quando a primeira vez que a gente sistematizou o caminho do sentir como um caminho, convidando para ir e entrar em contato com as emoções, que a nossa proposta foi, cara, primeiro reconhece o que está aí, vai lá e entra em contato e sente aquilo. E sente de uma forma que pode deixar aquilo se mover. Em algum momento, expande. Em algum momento, conecta com algo maior. E quanto mais expande, mais fácil é entrar em contato, sentir e deixar fluir o que está acontecendo em nós. Então, realmente é um ciclo que a gente tentou colocar como passos ali para ajudar num aprendizado, numa prática, mas está longe de ser exatamente algo que tem que ser assim. É só um convite para que a gente possa ir expandindo a partir do momento em que a gente vai entrando em contato de uma forma mais saudável com o que acontece dentro de nós, a partir do que está acontecendo fora de nós. Cara, tá acontecendo uma dissolução de todas as coisas fora de nós. Ok, como é que eu posso olhar para isso? Tá, eu sinto isso aqui dentro de mim. Ok, olha para isso. E aí a gente vai fluindo por esses lugares todos dentro de nós. Cara, e aí a gente vai expandindo. E aí é algo que eu falei ontem, né, numa breve partilha de fim de tarde. E aí vai acontecendo algo, a gente vai criando raízes. Essas raízes vão ficando cada vez mais profundas. E a partir dessa profundidade, pum, a gente pode expandir. Então, coisas do mundo, quanto mais a gente lida com coisas do mundo, mais as nossas raízes podem aprofundar, mas com a perspectiva de que a gente pode crescer. E aí o nosso ponto é, cara, né, como que você está lidando com as coisas do mundo? Se a gente lida com elas a partir de uma perspectiva mais ampla, e é um pouco sobre isso que eu queria deixar como mensagem final aqui, cara, como é que você está lidando com o fundo do poço? Como é que você está lidando com esses desafios? Se a gente consegue ter essa perspectiva mais ampla, a gente pode lidar com isso como uma oportunidade de enraizar, para então expandir e crescer ainda mais. E tudo isso levado para um processo terapêutico, e aí nos próximos os encontros a gente vai aprofundar em tudo isso, claro, na parte do que se refere ao trabalho terapêutico e tudo mais, mas, cara, tudo isso levado para o processo terapêutico eu vejo que lá no fundo o nosso trabalho como terapeuta é criar um espaço para que algo possa se mover ali, dentro da pessoa. E aí, como que a gente cria esse espaço? Em parte, a gente cria esse espaço quando a gente cria esse espaço em nós. Então, o espaço que a gente aprende a criar em nós ajuda a criar esse espaço nos outros. Não tem muito como ser diferente. Eu não consigo criar uma coisa que não existe em mim, nesse caso. Então, esse trabalho interno nosso vai ajudando a gente a abrir um espaço dentro que abre o espaço fora. Porque aí eu posso estar ali como esse lugar espaçoso, esse lugar sem julgamento, esse lugar seguro, esse lugar sem racionalização, que se abre para um verdadeiro sentir, para que aquela pessoa, aquele paciente, fazendo aquele movimento interno, ele possa fazer o mesmo. Ele possa conseguir entrar em contato com o que está rolando ali dentro, de uma forma verdadeira, sem julgamento e sem medo de expor a vulnerabilidade, porque precisa acessar a vulnerabilidade para a gente mover
algo a partir dessa vulnerabilidade. A partir da minha expansão, eu convido o outro para expandir junto. Então, é claro, tem uma sistematização de um trabalho terapêutico, a gente fez isso no TMR Emotion, sim. E, cara, eu gosto muito dela, ela é muito legal. E a gente pode usá-la. Mas tem um outro lugar desse se tornar terapeuta, em qualquer perspectiva, usando ou não essa sistematização, usando um trabalho de movimento que vai entrar em algum momento em contato com emoções que estão ali presas, ou um toque manual que vai entrar e despertar emoções que estão ali presas. Cara, quanto mais eu tenho esse espaço em mim, esses lugares em mim, mais eu ajudo o outro a encontrar isso nele. E aí algo pode se mover e acontecer. E aí lembrando algo que eu falo tanto, cara, lá no fundo, né, todo esse processo, quem vai fazer esse processo acontecer é a própria pessoa, o próprio corpo da pessoa, com essa inteligência incrível que existe nesse corpo, com essa energia incrível que é esse corpo. O nosso papel, de novo, é estar ali como uma ferramenta que pode ajudar algo a acontecer lá. Então, esses dias, sábado, um amigo me perguntou, Cris, você observa, você vê muito transformações acontecer? Eu falo assim, cara, eu falei assim com ele, eu acho que eu tenho, às vezes, a oportunidade e a bênção e a honra, porque para mim é realmente uma honra, de às vezes estar ali, no momento em que a transformação está pronta para acontecer. E aí, eu só estou ali e falo, cara, eu estou aqui com você, pode se transformar. E vai. Quando a transformação acontece, cara, é um processo único da pessoa. Né? Não é algo que eu faço que transforma o outro. Nunca vai ser. Né? E nem é tanto algo que eu faço que transforma a mim mesmo. É algo que vai sendo feito, que vai acontecendo. E talvez, né, na perspectiva de tudo que a gente trouxe, e aí é algo que eu, entre aspas, faço a partir do que está sendo feito. E aí esse pode ser um convite, que pode abrir um lugar em nós, para que a gente se torne cada vez mais amor, cada vez mais feliz. E lá no fundo é isso que a gente está buscando. Né? Muito bem, muito bem. Meus queridos, a proposta desses nossos encontros, a gente vai ter encontros semanais, que a gente chamou de segundas na origem. Esse é o nosso primeiro encontro. A ideia é a gente fazer um bate-papo que vai durar em torno de 30 e poucos minutos mesmo. Mas a gente vai estar se encontrando toda segunda, cada vez discutindo temas diversos. Tem um universo, que é esse universo da vida, da saúde, das fáscias, e várias perspectivas dentro disso, do movimento, das emoções, da terapia manual, de uma combinação dessas coisas, e em cada dessas áreas tem mais um mergulho para campos interferentes, para respiração, enfim. Então tem muita coisa para a gente conversar, a ideia é a gente ir trazendo alguns temas, partilhando, batendo um papo, estando mais próximos. Então eu quero agradecer vocês por estar aqui, quem está presente. Eu vou abrir lá na comunidade, não sei, quem não tiver, me manda uma mensagem para participar da comunidade. A gente essa semana vai iniciar os grupos de especialidade dentro da comunidade. Então é um espaço que a gente vai trocando e expandindo tudo isso, mas também para a gente poder, a ideia é a gente estar mais próximo, para a gente estar criando e expandindo essa ideia de comunidade, para que a gente possa aprender cada vez mais, expandir cada vez mais juntos, e criar juntos esse algo que a gente acredita, que é um espaço onde pode existir mais segurança, mais conexão, mais amor, mais verdade, e mais tudo isso, mais cura, que isso possa acontecer a partir dessas conexões, certo? Um abraço para vocês todos. Segunda que vem a gente se vê, às 12, novamente. E aí lá na comunidade a gente pode ir trocando ideia, pode ir trazendo dúvidas, e a gente vai entendendo o tema que a gente vai trazer em cada momento. E eu sempre vou comunicando para vocês aqui, tá bom? Um beijo para todos. Tchau, tchau.